Opa, esse foi forte. Gente, estou aqui com o Poder Criativo para responder algumas perguntas dos nossos telespectadores, e tem gente que manda coisas muito legais. Se você quiser mandar também as suas dúvidas relativas aos seus filhos, as suas suspeitas, vocês vão ver aqui, pode mandar. Você pode mandar no alvivo@tvgz.com.br, a gente recebe, sinaliza lá que é para o Poder Criativo as suas questões, que vai chegar até mim. Se você quiser também, via Facebook, você manda lá Poder Criativo TV, pode colocar toda a historinha bem caprichada, que quando a gente vier aqui ao ar, a gente responde sempre chamando você de Zezinho ou Mariazinha, e já dá lá uma condensada na sua história, mas pelo menos a gente tem uma ideia mais real do que é que você está perguntando para a gente, tá bom? Então agora nós vamos para as nossas perguntas. Vocês sabem que a minha primeira pergunta é muito bonitinha, né? Porque é muito comum, é legal a gente saber dessas coisas. Meu filho não quer ir à escolinha, isso é passageiro, é normal, ou assim, nas crianças eu devo ficar atenta? É uma pergunta da Mariazinha, a mamãe tá lá olhando para o filho de repente não quer mais ir na escolinha e ela quer saber se isso é indício de alguma coisa. Ai, Mariazinha, criança é tão suscetível, né? Criança é tão vulnerável a tantas coisas. A criança, antes de qualquer coisa, ela quer ficar em casa, tá? Em casa que eu digo, com a mamãe. Então dá uma olhadinha primeiro para isso. Acho que é sempre um bom momento de olhar por que a criança não quer ir para a escola. Às vezes, as crianças, não sei se eu já disse para vocês, mas as crianças nem sempre são boazinhas, maravilhosas, fantásticas, a razão do nosso viver. Elas são tudo isso, mas elas podem ter um poder de manipulação muito grande. Então, acho que você pode olhar para isso, o quanto seu filhinho não estaria manipulando para ficar com você. Tem criança que adoece para não ir para a escola, para ficar com a mãe. Tem criança que inventa coisas para ficar com a mãe. Ah, eu apanho na escola, fala coisas dessa natureza para ver se a mãe então deixa ele ficar. Então, é bom prestar atenção nesse aspecto. Criança não é só boa, né, gente? A gente já foi criança um dia, a gente só cresceu. Então, a gente precisa olhar sim para os aspectos de manipulação da criança, porque quando ela entende que tem uma brecha, tem crianças que entendem que vão chamar a atenção ou ter os pais juntos quando ela está doente. Isso é muito ruim, porque ela precisa, isso precisa ser entendido para que a criança vá soltando essa vontade de ter uma dor, uma doença, para juntar os pais ou para que eles fiquem com ela. Mas no caso aqui de Mariazinha, também é legal a gente olhar uma outra questão. As crianças que gostam da escola, que vão na escola, quando elas tomam uma atitude repentina e que você não encontra uma razão, é sempre muito importante dar uma averiguada, sim. É sempre muito importante verificar nas conversas com essa criança, de uma forma indireta, nunca direta, porque eles não vão falar. Se eles não falaram de cara, eles não vão falar. Então é importante que você vá driblando numa conversa ou em outra, com perguntas secundárias, se houve alguma coisa, se ele se sentiu coagido a algo, se houve alguma situação de muita rejeição, que às vezes não é um abuso, como a gente pode pensar de alguém abusou do meu filho, ele não quer mais ir na escola. Às vezes é menos que isso para nós, mas para a criança é o suficiente para ela achar que o mundo não gosta dela e que ela vai se refugiar em casa. E aí, Mariazinha, você teria várias razões para saber disso, conhecer isso e ajudar seu filho. Porque se de um lado ele deixa de ir à escola, que é uma coisa importante, por outro lado ele pode realmente estar entendendo que a vida ou que o mundo não gosta dele e que ele pode se refugiar em casa.
e isso seria muito ruim, especialmente no começo da vida. Então é legal oferecer para essa criança uma nova forma de lidar com a vida, com o mundo. Vai lá, vai com ela, a defende, cria uma situação. Agora, como a gente não sabe, é sempre importante olhar a manipulação da criança e se houve alguma coisa drástica, repentina, é preciso entender o que houve com essa criança. Se alguém não pôs ele na roda para brincar, se alguém quebrou um brinquedo dele, se ele roubou alguma coisa e tem medo de ser descoberto, coisas dessa natureza, se não um pouquinho mais grave, no sentido de ter sido abusado, não necessariamente da pior forma, mas alguém gritou com ele, alguém o assustou, um menino mais velho, uma tia, não sabemos, mas é muito importante verificar, sim. Não acreditar na criança de cara e totalmente, verificar, porque ela é capaz de criar também ao seu bel prazer, tá bom? Nós temos aqui agora uma outra pergunta que diz o seguinte, é um Zezinho, sabe gente, ele tá muito preocupado, presta atenção nisso. Sou casado há 12 anos, minha mulher recentemente resolveu fazer outra faculdade, emagreceu, faz ginástica, coisas que há muito tempo ela não fazia mais. E aí ele está me perguntando o seguinte, tem boi na linha? Como perceber os sinais de uma traição? Zezinho, Zezinho, o que há de errado com uma pessoa voltar para a vida, querer se embelezar, ficar melhor, mais atrativo, buscar novos rumos? Tem boi na linha, Zezinho? Tem boi na linha, bom olhar. O que é esse boi na linha? Esse boi na linha pode ser muita coisa, né? Vocês sabem que é indício? É indício, é bom olhar. É muito interessante porque quando a gente está disposto e afim de buscar uma nova pessoa ou quando a gente se apaixona, vocês já viram isso, né? A gente fica lindo, a gente quer estar no nosso melhor, a gente faz tudo o que precisa fazer. Depois que a gente angaria a presa, né, a gente dá uma relaxada, né? Isso não é bom, mas normalmente é assim que acontece. Então, quando o Zezinho observa tantos movimentos que vão dando à pessoa uma característica de vida, de vitalidade, de paixão, é importante conversar sim. E isso pode acontecer sem que seja o tal do boi na linha? Pode acontecer também. Quando a pessoa está num processo terapêutico, por exemplo, e ela desponta para a vida e ela se dá conta que a vida dela está passando, que ela não está no seu melhor de profissão, de beleza, de dinheiro, de força física, ela pode sim, e é para isso que serve, né, um processo terapêutico bom, tornar a pessoa o melhor que ela pode ser. Trazer vitalidade, vida, alegria, beleza, força, dinheiro para a vida da pessoa. Então, se ela estiver num processo terapêutico, o boi pode ser menor, não é? Se ela não estiver num processo terapêutico, provavelmente o boi é gordinho, bem forte. E é legal você conversar sobre o que está acontecendo com a sua relação, se isso tem a ver com vocês, o que ela está encontrando na vida, porque se não for o tal do boi, você pode inclusive pegar uma rabeira nisso, né? E seguir a sua mulher e acompanhá-la nessa mudança tão cheia de vitalidade que pode servir então para os dois. Zezinho, aproveita e dá uma olhadinha na qualidade de boi que você é, né? Se você está fazendo o seu melhor, se você está preenchendo as lacunas, se você está podendo, ou se é você que está paradaço, né, Zezinho? Encostou no barranco, está aí esperando, e aí a sua mulher, por alguma razão que a gente não sabe, que não precisa ser o boi, resolveu voltar para a vida, se entusiasmar com ela e usá-la de uma forma intensa. Zezinho, muitos recados para você nessa mudança da sua mulher em todos os sentidos, tanto para você cuidar de você como para cuidar da relação. Eu acho que tem boi na linha. Dá uma olhadinha.
Isso quem sabe, né? Ninguém sabe. Boi existe, porque alguma coisa provocou essa mudança. Legal conhecer melhor que boi é esse, tomara que seja um boi do bem, né, Zezinho? Do bem, que dê para você aproveitar essa empolgação da sua mulher para empolgar a relação de vocês também, tá bom? Vamos para uma outra pergunta que também é bem interessante. Vamos lá. Adoro jornalismo que fala sobre a vida real, assalto, sequestro, essas coisas. Sei, vida real. Muito bem. Minha filha diz que são matérias sensacionalistas, que só aumentam um medo que eu já tenho. Quer dizer, ela já tem um medo de sair de casa e fica assistindo essas coisas maravilhosas. O medo pode ser criado pelas coisas que assisto? Mariazinha, o medo pode ser criado por qualquer coisa. Porque o medo é da natureza humana, acredite ou não, uma coisa básica no ser humano é o medo. O medo existe não só para nos atormentar a alma, né? O medo existe também para nos defender. O medo é um sensor que a gente pode usar até determinado grau para a gente saber o horário certo, a situação certa, o que eu devo fazer. Eu vou montar uma pilha em cima de um copo e subir, eu posso ter medo de cair, eu devo ter medo de cair, porque isso sugere uma proteção à espécie. Então, o medo, de certa forma, é razoável. Agora, ter uma noção de que a vida real é essa vida cheia de, vamos dizer assim, daquilo que há nesses jornais, a vida real de quem que é assim? Se a gente for olhar, nem a vida de quem passou por aquelas cenas e situações é real, como você está dizendo, porque eles juntam num jornal só várias catástrofes, várias situações de dor, de dificuldade, de terror, de muito assombramento daquilo que é pior na sociedade, mais delicado, mais difícil. É o hospital que não atende, a pessoa está morrendo, está com dor, é gente assaltada, sequestrada, é morte, é corte, é tiro. Quer dizer, quando você fica escolhendo colocar na sua vida só isso e chamar isso de vida real, você já está me dando uma ideia do que você tem dentro de você. Às vezes, a gente tem muitos motivos para ficar assistindo só isso. Tem gente que é apegado, não consegue soltar, tem uma conexão com estas coisas e não consegue soltar isso. Por que será? Podem ser muitas razões internas que deliberam sobre a pessoa esse instinto, essa vontade de assistir essas coisas terríveis. Muitas pessoas fazem isso porque têm dentro de si culpa. Não me pergunte de quê. O movimento da culpa faz com que ela busque situações para se prender a um sofrimento. Essa pessoa pode ter medo e querer justificá-lo. O que a gente sabe é assim, é importante ter noção, ter clareza das dificuldades humanas, das coisas severas que um ser humano pode fazer, é importante ter essa noção. Eu diria até que trata-se de uma condição de maturidade, não dá para ficar brincando, fazendo de conta que está tudo bem sempre, né? É importante que a gente saiba dos riscos que a humanidade nos coloca, né? A humanidade do ser humano, os defeitos do ser humano. É importante que a gente tenha noção? É importante, ali explode bomba, aqui acontece tal coisa. É maravilhoso ter consciência e maturidade. Porém, dedicar suas horas, dedicar seu tempo a ficar sendo abastecido dessa energia tão somente é altamente prejudicial. Gera em você mais medo? Provavelmente, porque é uma forma de você alimentar. Aquilo te dá medo? Olha, dá medo em todo mundo, minha querida. Agora, se você tem um dispositivo interno, uma marca interna, um saquinho cheio de medo já,
Estes programas ficam alimentando este lugar em você. Eles não curam você e não mantêm você. Eles aumentam aquilo que você tem de pior. Então é muito necessário que você observe e descubra o que te faz ficar tão atenta nessa programação. O que é que te leva a ficar grudada, apegada a essa situação de terror? Quais são os aspectos? Não dá para falar que isso cria, que o que você assiste cria esse medo. Não é verdade, mas ele alimenta, ele pode te assustar. Agora, eu conheço também pessoas do interior de São Paulo, aqui uma observação e um exemplo meu. Eu conheço pessoas que vivem no sul de Minas, conheço pessoas do interior de São Paulo que falam muito mal de São Paulo, que temem vir para a cidade como se aqui fosse um campo de guerra. Por quê? Como eu disse, aqueles programas, eles fazem um pupurri, eles juntam. Então parece que em qualquer lugar de São Paulo, a qualquer instante, é só aquilo que está acontecendo. E não é verdade. Então é importante que você saiba que em alguns momentos, quando a pessoa não tem maturidade ou conhecimento do que é, pode gerar um medo sim. Mas a pessoa tem que ter internamente um dispositivo a mais para ficar aterrorizada. A TV não cria sozinha. Ela tem um movimento que mexe com você, com os seus sentimentos. Tá bom, Mariazinha? Diminui isso, varia, vê o que fica faltando. Se você assistir uma coisa bacana, delicada, gentil, generosa, suave, de São Paulo, do mesmo lugar, das mesmas situações, dá uma olhadinha, vê como aquilo bate em você, como aquilo entra em você, o que fica faltando, se falta intensidade. Vai pular de paraquedas, né, Mariazinha? Vai fazer alguma coisa onde a sua adrenalina, o seu medo possa se tornar algo mais saudável, ao invés de ficar alimentando essa coisa interna que devora você. Porque é assustador, né? Não poder sair de casa já é limite, né? Não sei se você está assim com uma agorafobia, se é alguma coisa mais severa, mas poder sair de casa é o mínimo, né? Mesmo que você escolha boas horas, situações, o risco é sempre o risco, mas o risco existe dentro de casa também, tá certo? Não queria te apavorar mais, mas é assim que é a vida. Nós temos aqui uma outra pergunta, vamos ver o que é isso. Olha, tem uma amiga que é muito pessimista. Você tem? Porque olha, isso tem em todo lugar, né? Uma plantação de pessimismo. Tudo é sempre muito ruim. Fico exausta quando a vejo. Tenho como ajudá-la? Eu deveria me afastar? Mariazinha, não precisa se afastar, Mariazinha. Agora, o que a gente sabe? Ajudar, a gente só pode ajudar quem quer ajuda, não é? Agora, é verdade o que você está falando, que quando a gente se aproxima de alguém que fica muito pessimista, que está ali naquela coisa ruim, que vai... Menina, é uma energia que se cria em torno, que é difícil muitas vezes a gente levantar e sustentar alguma coisa boa, mais feliz, mais alegre, porque tá ali o ranço, né? E é exatamente por isso que você, Mariazinha, fica exausta, porque é como se você tivesse que fazer um esforço para isso que é você, frente àquela densidade que cai sobre você. Agora, a exaustão é por conta disso, porque no pessimismo a energia não vibra como a alegria. Todo sentimento tem uma energia diferente, então a alegria é saltitante, a tristeza é mais parada, o pessimismo é denso, é ruim, é torturante. Sua exaustão vem daí. Agora, o que você pode falar com essa amiga, abrir o seu coração, não é? Contar para ela o que é que você está vivendo com ela e que você gostaria de viver coisas diferentes. Ajudar somente se ela quiser. Queridos, muito obrigada. Nós vamos brindar com vocês que colaboraram com as suas vidas e com as suas perguntas. Até já. Eu estou aqui brindando com você que mandou as suas perguntas. Mande você também ao vivo @tvgz.com.br ou
no Facebook Poder Criativo TV. Mande as suas perguntas, nós estamos aqui todas as terças-feiras respondendo. É o Poder Criativo Responde, 5 horas e 5h30. Não perca um brinde a você. Até mais!